Hello, hello. Hello. Good evening, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Cosmopolitan Circle. Só que agora não é Cosmopolitan Circle, agora é Sunday Circle, né? Só para relembrar vocês que o Cosmopolitan Circle é um encontro presencial que acontece uma vez no mês. Agora em janeiro nós já tivemos uma versão e nós vamos voltar a ter agora em fevereiro, no dia 28 de fevereiro, tá? Inclusive a gente agendou para 19 horas, mas já ouvi falar de pessoas que estão pedindo pra gente fazer o Cosmopolitan Circle em outros dias e horários. Então a gente vai ouvir o que vocês têm a dizer sobre os dias e horários, etc. E a gente está muito interessado em fazer uma programação diversa, ativa, onde a gente possa fazer passeios no Cosmopolitan Circle. Eu tô pensando da gente fazer canoagem com café da manhã, entendeu? Tô pensando da gente fazer um passeio da Vale Verde, com todo mundo, pegar aquele barco maravilhoso na Estação das Docas e fazer um passeio maravilhoso. Já imaginaram? A gente se juntar pra gente passear nessa Belém do Pará, pra gente aproveitar, ir pra Ilha do Cumbu, ir pro Parque do Utinga fazer piquenique. Quer dizer, eu já sei que não pode fazer piquenique no Parque do Utinga, porque lá tem animais, né? E onde tem animais não pode ter comida, né? Eu não sei se vocês lembram. Nossa, eu tô suando, gente, meu Deus do céu. Não sei se vocês lembram que tinha um lugar lá, chamava Café da Volta. Era maravilhoso. Quem era responsável por esse café era o pessoal do... Como é que era o nome, gente? O pessoal do Martins Café. O pessoal do Martins Café era responsável pelo Café da Volta no Utinga. Maravilhoso. Inclusive o dono do Martins Café, ele é um autêntico austríaco. E a nossa primeira entrega de certificados foi no Martins Café, lá no Mangal das Garças, naquele lugar maravilhoso. Depois que a gente começou a fazer a entrega de certificados ali, começou a ter eventos um após o outro, as pessoas começaram a marcar casamento lá, começou a virar um lugar bem bacana para eventos. E daí depois o cara do Martins Café abriu esse café como é que é o nome daquele edifício maravilhoso? Ai, me fugiu a memória, mas é um edifício maravilhoso lá no centro de Belém. E aí não ouvi mais falar do Martins Café, né? Mas assim, a gente quer conhecer os cafés novos da cidade. E a gente sabe que tem cafés muito interessantes aqui. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, tem um café africano em Belém. E eu quero saber o que mais aconteceu nessa Belém do Pará depois que eu saí do Brasil, né? Eu saí daqui de Belém em 23 de junho de 2025 e voltei agora 15 de janeiro. Então, assim, eu perdi todo o bafafá da COP, perdi os eventos, os prédios que construíram, as coisas que aconteceram na cidade. Eu sei que eu voltei para Belém e eu senti, assim, um ar maravilhoso na cidade, de muita vitalidade, de muita atividade, um boom econômico, todo mundo quer vir para Belém do Pará, e agora Brasil virou moda internacional, não é verdade? E aí, gente, com isso, a gente quer, nós que somos comunicadores e profissionais, né, do inglês, a gente não pode ficar de fora. E a gente quer contar para vocês tudo que aconteceu nos bastidores da COP. Então, nós trabalhamos na COP também, né? Nós atendemos 2 clientes dentro da COP. 2 não, 3 dentro da COP. E também os nossos alunos, que são professores, que são fluentes em inglês, o pessoal que trabalha com a gente, com interpretação, com equipamento, todo mundo vai ser entrevistado. A gente também vai trazer pessoal de fora para ver como é que foi a impressão, né? A gente tem, vocês sabem que a gente tem um networking vasto, então a gente tem muita novidade para trazer para vocês.
Ou se você quer saber tudo que aconteceu nos bastidores da COP, quais foram as tendências, os bafafás e as conversas do mercado, não deixe de acompanhar a gente nas próximas lives. E, gente, olha, 2026 está cheio de novidade. E sem mais delongas, né, gente? Depois dessa introdução, a Ana Carla já está aqui, já está presente. E a gente vai escutar um pouquinho ela, porque a Ana Carla, ela trabalhou na ONU Internacional, dentro lá daquele pavilhão no Parque da Cidade, durante a COP. E ela tá cheia de notícia para contar pra gente. Deixa eu ver aqui, como é que a gente faz, Ana? Será que você tem que pedir para entrar? Como que a gente faz? Ah, isso. Deixa eu ver aqui o request. Durante o Cosmopolitan Circle, quando a gente estava jantando, a gente começou a bater papo, não foi, Ana? Tudo bem, Tudo lindona? bem? Boa noite. Boa noite. Mas tá muito linda essa mulher, meu Deus do céu. Passando perfume, a minha filha. Mas para que a senhora tá passando perfume? Ninguém vai te cheirar. Mas eu falo assim, eu me cheiro e eu quero ficar inspirada, dá licença. Isso. Ah, eu também passei um perfuminho assim, que é pra, né, vir aquela inspiração a mais. É isso aí. Dizem que a forma como a gente se trata é também a forma que a gente trata os outros. Isso é incrível, né? Sim, Isso é verdade. incrível. Então, assim, ver como que você tá linda, produzida, perfumada, com certeza a gente vai ter uma entrega maravilhosa hoje à noite, né? Sim, com certeza. Maravilha. E ó, já prepara que eu vou subir essas lives pro YouTube, hein? Vamos Tá ficar bom. famosa nesse mundo. Tá Mas, bom. gente, então deixa eu só introduzir vocês. A Ana Carla também foi nossa aluna, é nossa aluna, uma vez aluna, sempre aluna, né, Sim. do TKT, foi assim que a gente se conheceu. A Ana também fez B2, estudou aqui com um B2 pra gente. E agora a gente estava no Cosmopolitan Circle semana passada, né? Foi semana Foi. passada já? Foi semana Foi. passada, meu Deus. E aí foi muito gostoso o momento, porque a Ana começou a contar pra gente como foi a experiência na COP30. Eu falei, gente, pronto, tá decidido o próximo tema do próximo Sunday Circle. Todo mundo quer ouvir essas fofocas dos bastidores da COP30. Então vamos lá, Ana. Você tá com a tua colinha aí? Com aqueles pontos Sim, que a gente. Ah, tudo então certo. vou deixar nas tuas mãos aí. Qualquer coisa Tá eu vou bom. fazer minhas perguntas de curiosa. E vocês, gente, ó, podem perguntar aí também, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho importante compartilhar, até porque vários professores me fizeram várias perguntas, né? Algumas pessoas nunca Sim, trabalharam nesses eventos, então tem a curiosidade, né? E é sim. sempre legal compartilhar. Bom, gente, eu trabalhei em 2024 no primeiro evento internacional que foi o SAI 20. E aí foi a primeira vez trabalhando em um evento internacional, né? Ah, Ana, só rapidinho, eu esqueci de fazer sua apresentação, só para eles saberem de qual lugar de fala você está falando. Pode se apresentar aí profissionalmente para o pessoal também Sim, entender é como é que você verdade. chegou no SAI 20, vai. Tá. Eu sou professora de inglês, né? Sou formada há 10 anos pela UEPA. E, como a Maíra disse, conheço ela porque entrei na Cosmopolitan em um momento que eu percebi que eu precisava melhorar como professora. Né? Passei muito tempo trabalhando com crianças e o meu inglês estagnou. E aí eu falei, não, preciso estudar. Foi quando eu entrei na Cosmopolitan e aí fiz o B1, fiz o B2, fiz o TKT1, inclusive recebi agora o certificado, né? E vou continuar sendo aluna, viu? Bora, é nóis. Isso. E assim, quando eu entrei na universidade, eu falo que eu pensava dentro da caixa. Por quê? Na nossa cabeça é só professor de inglês, sala de aula. E aí, saindo da universidade, conhecendo, né, outros contextos, eu observei que não, que a gente pode ser várias coisas, que o inglês nos leva a vários lugares. Né? Então, em 2024, eu vi lá, né, a postagem para trabalhar no Sai 20, aí eu pensei, eu falei, eu vou tentar. E aí eu fui. Foi algo novo, né? Gostei muito da experiência e passei a ter esse gostinho, né, por esses eventos Abriu o olho, né, internacionais. Ana? Abriu o olho, Isso. falou: eita, gente, Eita, gostei. É isso que que eu falar do Sai quero. 20, né, gente? Falando nisso, quero aproveitar, pegar o gancho e Ah, lembrar do Sai 20, porque
Que loucura, gente. Eu falei pra ele, gente, olha, vocês tiveram muita sorte de contratar a Cosmopolitan. Porque ninguém nesse estado do Pará conseguiria 50 candidatos que falam inglês para selecionar para 30 pessoas. A gente tinha uma equipe de 30 pessoas em 7 dias de trabalho. Foi um mês de preparação. Gente, foi um milagre. Foi um milagre. Você escalou para vários dias, né, Ana, também? Ou não? Sim, Escalou para vários sim. dias, né? Isso, eu Trabalhou em fiquei. quais lugares dentro do Sai 20? Foi em No... hotéis, eu não vou lembrar o nome porque eu não conheço muito Belém. Ah, tu Mas não chegou aí pro hangar. Teve gente no hangar, eu fiquei em teve dois gente no hotéis. Atrium Quinta das Pedras, teve gente no Mercury, Acho teve que foi, né? gente no. Qual outro, meu Deus? Atrium Quinta das Pedras, Mercury. Aí tinha aquele outro que é, Eu fiquei um é perto do maior. Mangal das Garças. Eu não lembro o nome. É o Ah, Atrium tá. Quinta E das fiquei em Pedras, outro que é isso. lá perto de Nazaré. É em Nazaré, Pois na é, verdade. é um grandão que tem lá que eu Eu esqueci o esqueci o nome. nome. Um que acontece o Cambridge Day, eu esqueci o nome também. E teve também gente trabalhando na Casa das 11 Janelas. Você foi para Casa das 11 Janelas? Fui. E teve um outro lugar E também, fui que foi também um em um jantar jantar que teve. num restaurante, não é? Ali perto Também. da Presidente Vargas. Eu esqueci o nome também. Pois é, eu também esqueci o nome. Olha, eu pelo menos tenho uma Caraca! desculpa, eu não sou paraense. Eu não decorei o nome. Cara, mas foi muito. Acho que foi a E nossa teve gente estreia, que assim, ficou com no esses aeroporto, eventos. né? Aí, aeroporto foi outro point também. Gente, uma operação, assim, vários pontos da cidade. Eu falei, cara, aquela época do Sai 20, a gente já tava tendo um prelúdio do que seria a COP30, porque foi Aham. muito louco, cara. Foi muito louco, Inclusive, meu Deus. tinha vários horários, né? Eu trabalhei de madrugada no hotel e era loucura, É, foi é. legal. Tu recepcionou que tipo de nacionalidade naquela época do Sai 20? Como eu fiquei no hotel, né? E aí Aham. geralmente eu pegava à noite. E aí eram alguns que estavam chegando do aeroporto, mas assim, foram vários. Eu nem vou Muitas lembrar agora, vários nacionalidades, países né? mesmo, né? Aham. Ai, Isso. gente, muito. Teve um bafafá dos árabes, eu lembro. Os árabes eram bafafá do negócio, eu lembro. Porque eles são cheios de nome toque, cheio de coisa, né? Assim, meu Deus. Sim. E aí, depois do Sai 20, conta E mais. aí a gente vai criando networking, né? E aí depois veio o G20, que eu nem sabia também, aí uma pessoa me chamou, porque já me Aí, conhecia do Sai 20. sim, pois é, que coisa, né? O G20, a gente teve o professor Francisco com a gente interpretando o governador na época. Mas a Uhum, gente não chegou a pegar, assim, o evento, a parte maior, assim, não, sabe? uhum. E como é que foi o G20? Porque eu só acompanhei o Francisco, assim, Eu um dia, fiquei foi bem rápido. no Mangal das Garças, foi lá, foi. Teve um jantar também. Olha. E aí a nossa função era justamente de ser a ponte. Por quê? Porque as pessoas que estavam trabalhando ali não sabiam falar inglês. Então a gente Aham, tinha que estar pelo salão e aí quando eles queriam algo a gente ia lá, eles falavam pra gente, a gente falava, né? Eu acredito que eu lembro que só tinha uma garçonete que falava o básico. E sim, aí eu falei, sim. meu Deus. Aí nessas Quase uma horas a gente começa. interpretação, quase uma Hã? interpretação consecutiva. Aí eu falei nessas horas que a gente percebe, né, a minoria mesmo de pessoas que falam inglês. E não é só em Belém, é no Brasil, né? E eu falei, meu Deus. Só que assim, aí a gente vai criando esse network, aí quando foi ano passado veio a COP30, né? Que é algo assim muito maior. Eu não tinha noção do que é uma COP. Ai, fala tudo, que eu tô, Eu não tô tinha super noção do que era uma curiosa. COP. Eu tava até lembrando ainda agora que quando a gente foi para a entrevista, a moça disse: Olha, vocês vão ter seguro de vida. Aí eu fiquei assim: seguro de vida? Pra quê? Olha a Nossa, pessoa inocente. nossa, Aí eu fiquei me chocada. perguntando pra quê? E depois eu vim entender o pra quê, né? Porque no segundo dia, que eu vou chegar lá depois para contar mais detalhes, no segundo dia teve a invasão dos indígenas, né? E eu fiquei bem assustada. Chocada. Nossa, eu não sou. Ai, mentira. Eu acho que eu Teve. ouvi falar desse babado, Foi no mas você segundo vai dia. contar tudo, gente. Olha, a Jéssica falando. O inglês precisa praticar mesmo, porque a gente até consegue entender, mas o falar trava muito. Uhum, Isso. verdade. Aí
E aí, como começou da COP30, né? Teve uma entrevista, eu fui, como eu falei, teve uma entrevista de manhã e de tarde. Eu fui no período Ah, da mas peraí. tarde. Fala antes dessa entrevista. Como é que foi esse anúncio? Onde você estava? Como é que você ficou sabendo Isso, que eu estava tendo recebi. seleção? Eu trabalho em uma escola, né, bilíngue, e aí a coordenadora enviou o anúncio no grupo dos professores. E aí eu fui Ah, lá no link e me inscrevi. E aí depois eu recebi um e-mail, aham, e aí eles marcaram a entrevista, né, que era geral. A primeira entrevista seria geral. E sim. aí e a gente poderia escolher se iria no turno da manhã ou da tarde. E eu escolhi da tarde. Quando eu cheguei lá, eu olhando assim, era um salão enorme. Eu acho que, pela minha contagem, tinha no mínimo 500 pessoas. E aí eu Caramba. falei, meu Deus, eu não sabia que tinha tudo isso de gente que falava inglês em Belém, não. Nossa. Muitas pessoas. E Meu um amigo meu Deus. foi de manhã e ele disse que também estava lotado. Então, assim, no total tinha 1.000 pessoas, né? E Meu as Deus, 1.000 vagas, pessoas que falam isso. inglês. E vagas, eles falaram que seria 350 a 400 vagas no máximo, que eles iriam contratar, né? Aham, E aham. aí eles pediram Ai, para meu Deus, eu não acredito. um cat. O Castrinho passando no meio da live, assim, tipo. Continua, vai. Tá. E aí eles enviaram, né, um documento com todos os cargos, assim, tinha mais ou menos 37 cargos, e nós Gente, iríamos escolher, a gente teria que escolher no máximo três, três, né? E aí eles tu iriam lembra de fazer. alguns? Tu lembra de Sim, algum? eu até encontrei aqui a planilha, eu tô com um aqui aberto. Por exemplo, tinha funcionário de balcão de informações, funcionário de balcão de informação à mídia, recepcionista, assistente de achados e perdidos, assistente de sala de conferência, Caramba. assistente administrativo, secretário, tomador de notas, coordenador de zona de plataforma de reuniões virtuais. Então, assim, tinha vários Nossa. cargos, né? Alguns era até assim, pessoal da área de TI. Tinha áreas bem específicas mesmo, sabe? E aí eu Aham. olhei pela data, porque cada um tinha uma data. E como eu trabalho em uma escola, eu estava de férias 15 dias só, eu teria que trabalhar só dentro de 15 dias, né? E tinha Sim. cargos aqui que tinham de 20 dias, 30 dias, então não daria para mim. Então eu foquei no dia, né? E aí o que eu Ah, escolhi foi 11 dias. Eu trabalhei 11 dias, né? Foi o. Cadê o nome? Aí daqui a pouco eu acho que foi assistente de assistente pavilhão. bilíngue, você falou assistente É assistente bilíngue. bilingue da UNFCCC. Ah, Isso. E aham. aí tinha, né, o cargo, os dias que nós iríamos trabalhar, a escala, que Fa- sim, eram 8 horas por dia, sendo 1 hora de de descanso, intervalo. de Aham. intervalo. E aí, Aí como é que tinha. era? Alimentação, valores que eles estavam oferecendo? Pois é, eu trabalhei com 11 dias, né? Eu trabalhei, no caso, às 7 horas por dia. E o meu salário foi 2.500, né? Mas assim, o salário Muito variava bom, né? muito de acordo com o cargo e de acordo com os dias trabalhados. E uma observação também é que aqui nos requisitos tinha a fluência. Então, o mínimo era B1. Uhum. Mínimo Para B1 começar, né? e o máximo C1. E aí tinha também a diferença de valores devido à fluência. Então, assim, tinha cargo aqui de C1 que ganhava 6.000, 6.500, Por sete quanto mil. tempo? Esse Esses valor eles por quanto trabalhavam tempo de trabalho? mais, 20 Aham. dias, por 20 exemplo. dias. É, Uau. 20 dias, R$ 6.000. isso. Olha, tinha Nossa. um aqui que era nível B2, para Aham. trabalhar do dia 30 de outubro a 25 de, quase um mês, né? R$ 6.000. Aham. Meu Deus. Nível Que B2. oportunidade, né? Que Foi, oportunidade foi. maravilhosa. O salário foi muito bom mesmo, né? E aí o que não deu tempo deles fazerem foi uma entrevista individual. Eles iriam depois fazer uma entrevista individual. Essa primeira entrevista geral era para a gente saber, né, os cargos, os documentos que nós teríamos que entregar.
E a segunda seria uma entrevista individual para eles avaliarem mesmo o nosso inglês, que é uma coisa que a moça falou, porque essa empresa, ela é daqui de Belém. Então, a ONU contratou essa empresa e essa empresa iria selecionar, né, as pessoas para trabalhar para eles. E, e aí o que aconteceu não deu tempo. Eu imaginei, porque era Com 400 pessoas. certeza. Como você entrevista em uma semana 400 pessoas, né? 400 pessoas. E, gente, olha, eu vou falar, é sempre assim. Esses eventos com ONG, com governo, com empresas grandes, é tudo assim, correndo, em cima Em da cima hora, da a hora, toque de né? caixa. E assim, a Uhum. empresa que está atendendo essa galera tem que correr, dar os pulos, dar teu jeito, porque o prazo está chegando. Eu lembro, cara, quando eu tive que arrumar 30 pessoas que falavam inglês para sair 20, foi uma dificuldade. Assim, eu tive que, óbvio, eu peguei um teste de nível de Cambridge, mandei ver, e aí depois tinha uma outra seleção. Mas assim, uma semana. Quanto tempo que eles tiveram? 400 pessoas, cara. Eles começaram a divulgar no final de setembro, só que demorou muito. Então, assim, a gente foi receber o resultado, o Che recebeu o e-mail, já era a segunda semana de outubro. Outubro em cima da É. hora. Aí marcaram a Não. outra reunião já na outra semana, e nisso o tempo tava passando. Aí quando foi na reunião que falaram que ia fazer essa entrevista individual, eu falei, gente, não vai dar tempo. Muita gente para pouco Simples tempo. assim. Né? E Aham. tinha cargos que já iriam começar no final de outubro. E aí o que Porque já tinha que aconteceu? estar preparada, né? É, Tem que estar e aí, preparado. devido a isso, algumas pessoas entraram sem saber inglês. Que eu Meu falo Deus. assim que é muita coragem, né? Porque é É. passar vergonha, gente, né? É passar Gente, vergonha. olha, vou te contar. E Assim, aí teve gente que foi eu não- desligada, né? Detectaram que não sabia falar inglês, foi desligado. Outro foi rebaixado ao nível para outro cargo e ganhar um salário mínimo. babado, babado. Eu Me falei conta coragem. me conta esse caso, conta pra eles aqui esse caso, como é que foi? Porque você vivenciou isso de perto. Não precisa falar É, nome no da nosso pessoa pavilhão nem também nada, mas tinha. No conta nosso aí. pavilhão teve um rapaz também que ele não sabia falar inglês. E aí, e eles eram bem organizados no pavilhão onde a gente ficou, né? Então, todo final do expediente, eles reuniam para falar sobre o dia, como foi, elogiavam muito a gente. Ai, que E, bom. é, e aí, infelizmente, eles demoraram a perceber que o rapaz não tinha o domínio da língua Não inglesa, porque estava ele fingia que correspondendo. entendia. E aí ele Olha, perguntava pra gente, o que que ela falou? O que que ela falou? ai, gente. Assim Até não que dá, chegou né? lá e É. aí a dona, né, da empresa daqui de Belém entrou em contato com ele. Aí eu acho que ficaram com dó de desligar ele, porque já tinham desligado uma mina em outro pavilhão. E aí colocaram ele para ficar como barista, ajudando a É, menina no café. é mais fácil, né? Assim, É, porque não era um precisa vocabulário falar. ali mais específico mesmo de café. Aí a menina que, inclusive, a moça que trabalhou no café, ela tinha inglês básico, ela sabia o vocabulário ali, digamos, Do, técnico, né? De café, que nem eu de, sabia aqueles nomes de pra- café. Eu falei, gente, para mim café era café. Mas não, tem vários é, tipos, que é mais leite, o outro é mais café. E aí ela até para servir um sabia. café precisa ter vocabulário específico, né, minha É, filha? eu não sei o nome, mas diz que a empresa dela lá de café é uma empresa conhecida em Belém. E Olha, aí eles, a maioria, sabem pelo menos o básico de inglês, porque vai muitas pessoas de fora lá. E aí ela nossa, fiquei sabia. curiosa. É, Uhum. eu achei interessante. Sim, É, pois é, então o salário foi bom, né? E aí, quando eu cheguei lá, que eu fui. E a gente já tem um treinamento, também não deu tempo. Aí a gente fica assim, meu Deus, o que que eu vou olha, fazer lá? A gente fica meio voando, né? cara, sim, Vai na sim, cara e na coragem. E aí, quando eu sim. cheguei lá, que foi que eu caiu a ficha que eu ia ficar no pavilhão da ONU Internacional. Eu falei, gente, que honra, hein? E aí, No porque lá coração da tinha, COP, só isso. olha, no caso ali era o pavilhão mais procurado, né? Todo mundo Sim, passava por lá. E não tinha teve. a ONU do Brasil lá em um local, mas essa era bem em frente ao pavilhão do Brasil. E onde nós ficamos, né, foi a zona que era fechada, então não era aberto para o público. Né? Tinha que fazer Aham. credenciamento, para entrar era toda a Era aquela história de. burocracia. Tinha aquela história das cores. Fala pra gente, É o zona azul, Blue, o zona nosso era o Blue. verde.
O Para, Green Zona era onde era Azul. aberto, que era lá do lado, mas mais lá por parte. Eu acho que era no Parque da Cidade, então eu não cheguei aí lá. Mas lá Ah. era, essa parte era aberta ao público. Onde eu estava era Blue Zone. E E aí lá como era era a Blue fechado. Zone? Fala da Blue É. Zone. Quem tava na Blue Zone? E aí lá só entrava quem estava credenciado para entrar todos os dias, né? A gente tinha um crachá, quem era credenciado tinha um crachá, e aí tinha toda uma burocracia para entrar, parecia aeroporto, né? A gente tinha que passar lá pelo detector de metal, De aparecia lá na tela, segurança, né? isso, toda uma segurança. E Aham. aí entrava, tinha muitas pessoas de fora, né? Do Brasil inteiro, jornalistas, estudantes, né? Que eu até conversei com um rapaz que ele falou que ele é do Pará, só que ele mora em Portugal há alguns anos já. E ele se Hum, inscreveu e ele veio olha, participar como ouvinte, né? que E aí ele veio bacana. participar da COP. Achei interessante que eu também não sabia disso. E ele falou, Aham. onde a COP tem, em cada país eu vou. E aí Olha, achei bem maravilhoso. legal. Sim, achei. Ele falou Bem que sendo ativo, da né? área, né, você consegue. Uhum. E, Ah, e aí consegue entrar sim, e participar, tipo, participar, né? tem uma seleção, né? Não é qualquer pessoa que consegue. Mas aí ele disse Uhum. que todas as vezes ele tenta e ele vem conseguindo. E achei interessante. E aí eu Maravilhoso. achei, como tinha toda essa burocracia para entrar, eu falei, nossa, legal, seguro. E aí o pavilhão onde eu fiquei tinha três pessoas, mais uma que era acima deles, né? E cada um que trabalha na ONU, mas cada um é de um país, nenhum deles falavam português. Né? E aí Uhum. tinha um voluntário lá que ele foi justamente para auxiliar, caso nós tivéssemos dificuldade de entender eles, mas a gente conseguiu. E ele era de Portugal, então ele também falava bem pouco português e tinha coisas que ele nem sabia falar. E aí ele ficou por um tempo, e aí depois de ficar Português, tranquilo, português do Brasil, no caso, né? ele falava português de Portugal. Que é Isso. diferente, que é É, diferente, tinha palavras que né? ele não sabia, ele perguntava e a gente falava, mas foi Até super isso. tranquilo. E aí ela Aham. falou assim pra gente, né? Olha, qualquer coisa, ela explicou, se alguém levantar uma bandeira, essas coisas assim de, né, contestando, ok. Mas se vocês verem algo a mais que isso, chame a gente. Aí eu comecei a falar, meu Deus, aí eu comecei a ficar com medo, aí entender o que é COP, né? Que nem todo mundo tá ali concordando com tudo, que pode E haver alguma confusão, uma briga. não deixa de ser um evento político, não deixa de É, mexer com muita coisa importante, com várias esferas e setores da isso, sociedade. É um negócio isso. E de interesse mundial. lá no pavilhão onde eu fiquei, o que que tinha? Tinha uma área de recepção onde as pessoas poderiam ir, sentar, mexer no computador, conversar, descansar. E eles serviam café. E do outro lado tinha uma salinha que era a sala de reunião onde tinham palestras. Então eles faziam convites para pessoas importantes mesmo, de outros vários países, e eles iam lá, era marcado. Então tinha todo um cronograma. Tal dia vai ter essas palestras. E aí as pessoas o tempo todo estavam ali movimentando. A nossa função era auxiliar para que tudo ocorresse bem. Então a gente auxiliava Aham. na área da recepção, na área mesmo da palestra, ajudava o pessoal com microfone, estava tudo ok, ajudar eles, nesse sentido. Só que na prática a gente acaba fazendo mais, né? A gente Aham. entra pessoas todo tempo pedindo informação, onde fica tal pavilhão? E aí a gente ajudava, porque a gente tinha um mapa, e a gente gostava, né? Porque a gente quer falar com outras pessoas. Sim, E sim. chegava a pessoa lá, bate uma foto. Então, assim, a gente acabava fazendo mais que nossa função, mas era legal porque a gente acabava Aham. conhecendo novas pessoas. E aí Sim. a minha cabeça, legal, estamos seguros. E aí no segundo dia, o que que aconteceu? Eu Ai, tinha meu Deus. acabado de sair. Eu saía às 6 horas, tinha acabado de sair. E a gente entrava por uma porta e saía por outra, né? E aí quando eu saí, eu enxerguei os indígenas lá na frente. Só que, porque todos os dias tinha, né? Eles ficavam lá na frente, que eram indígenas que não estavam credenciados, então eles não tinham autorização para entrar. Inclusive, bem perto do hangar, eles fecharam as ruas, né? E aí, só que os indígenas entravam e ficavam bem na frente, né? Bem lá na entrada. E aí eles ficavam vendendo os artesanatos deles, que eram lindos. Porém, eles também, olha, aumentaram o preço. Uma peça, R$ 400, era assim. Eu achei Caraca, linda. Aí, meu quando a menina me Deus. falou o preço, eu falei, deixa quieto. E aí eu vi, R$ 400. É, era quase pouco menos de US$ 100.
Um Aí eu pouco menos vi de 100. isso, eu vi eles lá e assim, achei normal porque eu já estava acostumada a ver eles lá, né? E aí, quando eu cheguei na parada, foi quando eu comecei a ver as mensagens no grupo. Gente, cuidado, fiquem aí dentro, esperem, não sei o quê. Foi quando eu fui ver o grupo. Eles entraram com tudo, né? Então, eles saíram quebrando tudo. Aquela parte ali da Meu frente, que era Deus! da... Ah, esqueci o nome, dos detectores, foram tudo pro chão, Meu né? Deus! É, eles entraram com Nossa! tudo e aí um segurança tentou agarrar um indígena e aí ele acabou sendo ferido. Foi bem assustador, o pessoal ficou bem assustado mesmo. Meu Deus do céu! Cenário de guerra, de repente. Isso. Aí eu É. falei, meu Deus, deve ter caindo a ficha do que é COP, Tipo assim, né? agora que eu entendi por que que me pagaram seguro de vida. Foi isso que eu falei. Agora eu entendi por que pagaram seguro de vida, porque não é brincadeira, né? Nossa, você tá mexendo com coisa muito séria, né? Mas assim, É. eles, afinal, conseguiram o que queriam ou só fizeram bagunça? Eles Foram atendidos, fizeram. ouvidos? Eles entraram, ficaram lá, fizeram tipo uma caminhada com faixas. Eles estavam reivindicando o. Eu esqueci o nome do rio, né? Que foi uma pauta muito grande também lá sobre isso. E aí eles fizeram, e depois eu acredito que tenham tirado eles, porque funcionava, geralmente o pessoal que estava trabalhando saía esse horário, né? De 6, 7 horas. Alguns ainda ficavam lá, que estavam em Aham, reunião, aham, mas à noite era um horário que não funcionava, né? E aí depois tiraram. Eles já entraram mesmo no final, após aham, 6 horas. Aí conseguiram tirar eles. Mas aí eu uhum. pensei, poxa, a gente pensa que tá com toda a segurança aqui, mas não tá, não. É O verdade, negócio porque é sério. se vem com brutalidade, com agressão, com uma coisa mais agressiva, aí realmente vai dar ruim, né? Vai Pois dar é. ruim. Aí eu fiquei bem Mas assustada. Hum. sim. E, É, e, de- e aí, assim, saíram, aí deu tudo certo. O dia acabou, não teve mais mortos e feridos, não, tudo certo. Tá sim. certo. Aí um ponto, né, sobre o inglês que a gente observa. Eu, particularmente, ainda não tive a oportunidade de viajar para o exterior, mas está aí no Aham. futuro bem próximo. Então, Amém. trabalhar nesses eventos, eu senti assim como se eu estivesse vivenciando, né, estando em outros países, vários países ao mesmo tempo. Foi uma E imersão, né, Ana? Uma imersão isso. quando você estava ali, Isso. direto. E a gente tinha o nosso horário, e às vezes, como não tinha nada para fazer, eles liberavam a gente para dar uma volta. Então a gente passeou bastante, conheceu todos os pavilhões de todos os países, Quais eram os né? pavilhões? Assim, eram muitos países? Como que era? Tinha bastante, Me dá uma bastante ideia, assim, de mesmo. quantidade de pavilhões. Tem ideia, assim, mais ou Olha, menos? de pavilhões lá, eu acho que tinha uns 50 ou mais. Caramba, Era cara! muito grande, muito grande. No Meu entanto, que Deus! eles reclamavam muito sobre o mapa. Para achar um pavilhão era difícil. Então, eles já estavam cansados de andar. Nossa! E outra coisa, né? No E, início, quando a gente foi fazer. Um detalhe, quando a gente foi fazer nosso credenciamento no início, estava bem perto de iniciar a COP e ainda estava em hum, construção. Aí eu falei, meu meu Deus, Deus! o O Parque da brasileiro Cidade. deixando O para Parque, cima da hora. o Parque da Inclusive, Cidade. hã? E Não, estava em construção. lá O na Parque. Blue, As coisas, o local principal ainda estava em construção. isso, estava em Meu construção. Deus. Faltando assim dias para começar a COP. Né? Falando nisso, Inclusive fizeram. como que era a divisão lá dentro, assim, dos locais e tal, você lembra? Foi O mapa? dividido um quadrado, né? Não sei dizer a quantidade de metros quadrados lá, mas foi dividido por país. Aí cada país que decorava do seu jeito. Pelo que eu entendi, foi isso. Aí eram E várias salas? Várias salas? era uma porta assim aberta. Cada um fez de um jeito. Tinha uns que tinham uma porta de um lado e de outro. Da China era Aham, aberto, que era bem de esquina, assim, entendeu? aham. O nosso era mais fechado, só tinha uma porta de entrada. E como que era, assim, que eu ainda não fui no Parque da Cidade, né? Não deu tempo de eu ir. Eu não tenho noção do tamanho, não tenho noção da distribuição dos locais. Então, assim, tinha os pavilhões dos países, que eram cerca de 50, e o que mais que tinha? Tipo, tinha um ambiente grande, onde todos se reuniam, ou só as salas com 50 pavilhões? Não, tinha os pavilhões, né, de cada país. Aí tinha uma sala lá que era só para as salas de reuniões que era para as negociações. Ah, que devem ser as bilaterais, que eles chamam. Isso. Encontros bilaterais, né?
Uhum. E tinha uma sala lá para os jornalistas, tinha uma de achados Imprensa. perdidos, Uhum. tinha sorvete da Cairu lá dentro, Ah, que tinha legal. comida que o pessoal tava falando que tava Comidas muito típicas. caro. Quanto que estavam essas comidas, Eu Ana? não Conta cheguei aí. a ver, mas assim, eu acredito que um almoço, se eu não me engano, 50 R$ 50, né? Um reais, PF. 70 é. E Uhum. foi também uma questão, né? Uma briga lá da moça que contratou a gente, porque eles não queriam deixar a gente entrar com comida. E aí a gente falou, poxa, olha aqui, os 25 Olha, reais a bola de sorvete sorvete Cairu. da Cairo. E aí eu falei, Caraca. gente, não tem condição da gente comprar comida aqui todo dia, porque a gente vai trabalhar e pagar o almoço, a gente não vai ganhar dinheiro, né? Porque realmente os valores estavam bem altos. E aí foi uma briga até que eles aceitaram, porém não ia ter geladeira e nem micro-ondas. Então, assim, a gente tinha que levar uma comida que não fosse azedar. E foi tenso comer comida uma semana fria. Voia Olha fria. lá. Olha, Sabrina, eu estava lá como voluntária. Pois é, Sabrina foi. é nossa aluna também, Ana. Fez Ah, T1 com a legal. gente, né? Mas ela é nutricionista, não é professora de inglês, né? Mas tudo Uhum. que tem inglês de nível alto, assim, ela tá dentro. A Ó, Sabrina é incrível. legal. É. Legal. Inclusive, tá naquele grupo lá, para quando a gente abrir o curso de intérprete, ela tá interessada em fazer. Ótimo. Muito bom. Aí Depois vai tinha contar pra gente, hein, pessoal. Sabrina, a experiência como voluntária. Eu vou querer saber É, também. tinham bastante voluntários também lá. É, Aham. tinha o pessoal da saúde, né? Também. Que eu fiquei Ah, até curiosa para saber se essas pessoas falavam inglês, como é que eles atendiam essas pessoas. Eu queria pois saber, né? é, pois é. Eu Eu... tive alunos meus que são médicos, que trabalham em hospitais, assim, e eles estavam falando que estavam de plantão durante a COP, que queriam umas aulas específicas de inglês, assim, mas assim, dentro dos pavilhões eu realmente não sei, porque era mais perto ainda, né? Uhum, Urgência, emergência ali bem pertinho do negócio. Já as pessoas que estavam na cidade poderiam atender qualquer tipo de caso, né? Tanto pessoas que falam português quanto pessoas que falam inglês. Eu estava no credenciamento, a minha equipe falava bem. Credenciamento é bem frente também, né? Frente de sim. batalha. Uhum. É. E Conta no mais, Ana, início, conta mais. e no Uhum. início foi bem tenso porque estava muito calor. Eles colocaram ar-condicionado, mas como o Caraca. espaço era enorme, não deu para suprir, além de ter várias pessoas lá dentro, né? E aí foi Uhum. muito calor, tenso, tenso. Caramba. E aí diz que teve uma cobrança aí. E aí no dia seguinte apareceu um monte de ventilador. Alguém deve Ah, ter botado candy, né? Falado assim, mas não mande esse. adiantou muito. Amenizou, mas não melhorou. Eu falei, gente, isso era para ter pensado, né? Um É, local enorme, várias pessoas, ar-condicionado. O tanto que tinha não foi suficiente. E aí tinha mas era locais que a gente ventilador ou passava climatizador? que tava tranquilo. Mas, por exemplo, o pavilhão onde eu estava, misericórdia, era uma sauna. Era uma Ai, meu sauna. Deus. Oh, meu Deus. Imagina esses gringos aqui na Amazônia pegando calor. E aí, sim, voltando ao que eu estava falando, né, do inglês. Então, assim, eu nunca viajei, não viajei ainda para o exterior. Então, assim, ouvir um brasileiro falando inglês é uma coisa. E quando você escuta ao vivo ali, né? E aí a gente começa a observar que cada país tem seu sotaque, tem seu jeito de falar. E aí eu falei, meu Deus, aí eu entendi, a gente vem entender o que é o inglês como língua franca, né? Que é o Sim, inglês usado ali como uma ponte de comunicação para entre pessoas todos. que não Né? tem o inglês como língua materna. E aí Uhum. cada um vai falar do seu jeitinho. Inclusive, eu observei que os chineses, a maioria não falavam inglês. Eu vou Inclusive falar. um, inclusive, um foi lá dar uma palestra e aí teve um tradutor para traduzir do Gente. chinês para o inglês. Uma Uhum. tradução simultânea lá, porque ele apresentou na língua dele. Assim, falando nisso, eu tenho duas observações assim, para falar sobre isso. Uma, cara, uma vez eu tava no hostel lá em New Jersey, né? E aí eu fui atender um cliente que chegou. E o cara era um chinês. Só que imagina, eu não sei como que o cara sai da China falando só chinês. Ele não falava inglês e ele estava ali de passagem por 15 dias. Falei, gente, como é que este homem vai sobreviver nesta selva de pedra só falando chinês? Ana, sabe como é que ele se comunicava? Ele tinha dois celulares.
Então, assim, a gente, ele chegou, né, no hostel, e aí eu fui atendê-lo na porta e fiquei presa com ele na porta em silêncio. Aí o gerente ficou assim, gente, o que que tá acontecendo que Maíra tá presa na porta com o hóspede? Será que ele tá rendendo ela, fazendo alguma coisa mal pra ela? Vou lá, quando eu vejo o gerente descendo as escadas com o olho esbugalhado, tipo assim, tá tudo bem? Aí eu falei assim, não, sabe o que que é? É que ele não fala inglês e a gente tá pelo Google Tradutor. Cara, era horrível. Eu digitava no Google Tradutor de português para chinês e ele no Google Tradutor De chinês para de, português. de chinês para português. Ou, na verdade, eu tava no inglês na minha cabeça, tava tão em inglês que era inglês e chinês. Aí ficava inglês e chinês. Gente do céu. Não, eu botava português e chinês, ele botava chinês para inglês, entendeu? Uhum. Aí eu lia em inglês e assim ia. Então a gente ficava, era uma conversa silenciosa. Eu digitava, aí assim o tempo todo, não tinha fala, sabe? Uhum. E aí isso foi uma situação muito assim interessante. Ele falou assim: olha, professora, depois dessa eu vou querer estudar inglês com você, mas eu preciso falar um pouquinho mais de inglês, porque senão a gente não vai conseguir comunicar. Falei, gente, não, eu falei, ele não sabe que existe, né, método para isso, a gente consegue dar conta enquanto professor. Que é o Uhum. inglês, dar aula de inglês fora do Brasil é outros 500, né? Que a gente tem técnica para ficar falando só em inglês com o aluno, que o inglês Uhum. ser realmente um meio de instrução, né? Mas mesmo assim, não é fácil você dar aula nesse âmbito para um asiático, né? Que é uma língua tão longe da nossa, não tem nem cognato, Uhum. né? Não tem nada. Foi terrível. E uma outra coisa assim que eu queria comentar é sobre essa experiência sua, assim, só contribuir, né? De você ter falado inglês com várias nacionalidades, né? Qual foi o sentimento que eu tive vivendo numa região que fala inglês, que vive isso diariamente, que é Nova York e Nova Jersey, né? É uma região muito cosmopolita, é uma região que tem muita gente do mundo inteiro o tempo todo, né, assim, aos montes. E assim, o que eu percebi é que para gente que já é fluente, e que vive essa situação, e também, óbvio, para um aluno que não tem tanta fluência, que vai se encontrar com essa situação em cidades grandes do mundo, qual é o papo? Ele precisa passar um tempo ali para ele poder entender as nuances. Você deve ter vivido isso em menor escala, mas vai entender o que eu estou falando. Chega um momento que você começa a entender o sotaque dos indianos. Chega um momento que você começa a entender o sotaque dos alemães, dos leste-europeus, dos franceses. Aí você começa a perceber como é que o sotaque deles conversa com o inglês deles, não é? E aí Uhum. você, tá, então quando o indiano tá falando inglês, o R dele é assim, e ele vai falar mais baixo assado, e assim vai, né? Aí você chega um ponto que você começa a entender o padrão de fala, aí você já fica Uhum. mais tranquilo para falar. Mas no início, Ana, no início eu tinha muita dificuldade também para falar com os Uhum. indianos. Eu sempre ficava repeat, please. Fora o balancinho da cabeça, né? Que o indiano faz aquele. Aí eu, gente, por que todo indiano que eu tô falando fica balançando a cabeça assim? Aí eu fui estudar, que é o tal do wobble, né? Que o nosso é assim, a gente faz É assim. verdade. Eu. A gente faz assim. Os indianos é assim. Eu não sei nem imitar direito. Ai, meu Deus, mas sim. Eu senti isso, Maíra, na primeira vez que eu trabalhei no Sai 20, foi um choque. Eu falei, Ah, meu Deus, principalmente os indianos, os coreanos, o inglês deles é bem. Aí eu fiquei assim, é meu bem. Deus, eu fiquei em É, choque. Aí depois é. veio o G20, agora na Copa eu me senti até. Eu falei, que Eu já legal, tava cara. treinada. É isso que você falou, eu falei, cara, foi o que eu senti, né? Você vai Inclusive, acostumando. como eu falei, eu conversei com um homem lá, e aí ele conversou, toda vez que eles iam pedir informação, a gente, where are you from? E aí a gente puxava o assunto que a gente queria conversar, né? E aí ele começou, aí ele perguntou, você é brasileira? Aí eu falei, sim, ele não parece. Aí eu falei, meu Deus, que será? Por quê? Ele, você fala inglês muito bem, mas por quê? Ele já tem uma visão da gente, do brasileiro, né? Eles criticaram muito dos brasileiros não falarem inglês. Então, assim, nossa, você fala inglês muito bem, pensei que você não era brasileira. E Ai, aí.
E aí Tipo, eu falei, como assim cara, os que brasileiros. legal. A mentalidade já, brasileiro não fala inglês. Como assim você é brasileiro e fala inglês? Isso. Ai, Inclusive, gente. eu conversava com várias pessoas, né? Eu ia no ônibus, como eu falei, eu aproveitei o ônibus, a gente ia trabalhar, poderia pegar um ônibus de graça, no ar-condicionado, ir e voltar, toda hora tava Ai, passando. E aí eu aproveitei esse maravilhoso. ônibus. E aí, quando eu sentava perto de alguém, puxava assunto e conversava. E aí teve uma mulher que falou, eu não tenho mais vontade de voltar no Brasil, eu não volto mais aqui. Aí eu fiquei assim, Olha, por quê? Aí ela, ninguém fala inglês. É difícil comprar alguma coisa. Eu fui ali comprar uma comida, foi mais de 10 minutos, a mulher não conseguia me entender. E aí eu falei assim, no início eu ouvi isso, dói, porque é o nosso país. Mas ao mesmo tempo eu falo, cara, ela tem razão. Né? Porque imagine, aí pensa, não, mas aqui é o Brasil, ela que fala em português. Eu já ouvi uma pessoa falar isso. Aí eu disse, não. Imagine se a gente for viajar para 10 países e eu ter que falar as 10 línguas. Então o inglês, ele é a língua universal. Né? Uma língua para a gente, todo mundo está conectado ali para se comunicar. Então, bora falar inglês, eu falo que o brasileiro é preguiçoso. Né? A gente conversa com pessoas de fora, eles falam no mínimo 3 línguas. É 3, 4, 5 ou mais. E aí chegar no Brasil é só português. Então, assim, a nossa uhum. realidade é triste mesmo, né? E as pessoas É, ainda têm uma mentalidade fechada. Ainda não sim, entendeu que o inglês é uma necessidade, não é mais uma total. escolha. Né? Há um Eu, tempo eu atrás vou, era. Fala, eu pode vou falar. começar falando, eu vou começar falando da realidade da América do Sul. Porque é o seguinte, a gente é muito metidinho, né? A gente brasileiro. Só porque a gente é um país de proporções continentais, a gente fica no nosso português aqui. A gente está na América do Sul e a galera não fala espanhol. A gente arranha no espanhol, finge que fala espanhol, fala portunhol, né? A gente Portugal. entende mais do que fala, né? Que a gente se enrola. É. Eu gaguejo falando espanhol. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu me sentia assim horrorizada, porque tinha muito americano que falava espanhol, né? Atendente que falava espanhol, Uhum. gente em tudo quanto é lugar da América do Sul lá falando espanhol e E aí tinha você gente não. querendo não, e eu não. Aí eu falei, gente, que vergonha de não falar espanhol, de ser da América do Sul e não falar espanhol. Eu fiquei Uhum. morta de vergonha. Eu lembro uma vez, eu tava voltando de um lugar com o Martin, e o Martin fala espanhol, porque ele é da Espanha, e o cara, o Uber, falando espanhol com o Martin, né? Eu fiquei olhando aquela arrumação assim, os dois olham pra minha cara e dizem assim, Maíra, por que não hablas espanhol? Aí eu fiquei assim, é, 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 porque no Brasil a gente fala português, mas isso não era desculpa, cara. E assim, concordo demais com você, Ana, com essa situação de que você falou assim, brasileiro é preguiçoso. Gente, olha, amo meu país, sou muito consciente das coisas que são ricas dentro do nosso país. Sou assim muito grata, inclusive quando eu voltei dos Estados Unidos, eu passei a ter um novo olhar sobre o Brasil, porque a gente tem, né? Eu tive vários processos, entre eles um reencantamento com o meu país, né? Uhum. De chegar em São Paulo e olhar lá fazer uma visita guiada no Teatro Municipal de São Paulo, Ana, e ser tratada em São Paulo com tratamento de primeiro mundo. Uhum. Dentro do Brasil, a gente acha que não tem, tem sim. Tem. Tem gente fazendo bons trabalhos no Brasil, tem gente fazendo coisa excelente no Brasil. Ana, eu vou te dizer o que que é excelente que eu tô falando. Eu falei assim, eu quero beber água. Onde tem um bebedouro? Alguém da equipe escutou e falou Ouviu. assim: Oi, você gostaria de beber água? Sim. A mulher me levou lá no local para eu beber água, me trouxe de volta no lugar onde a excursão estava pelo rádio. Ela falou com a galera. Eu falei, gente, Olha, que legal. é isso? Nossa. Aí fiquei muito orgulhosa, sabe? Falei assim: então, gente, a gente é um país potente, a gente é um país rico, a gente só precisa lembrar e saber disso, sabe? E Uhum. agir, ter postura disso, Sim. sabe? Vestir assim, pô, veste a camisa, cara. Para de ficar criticando, chutando, cuspindo pra cima, entendeu? Uhum. Pô, é o leite que te criou, sabe? Uhum. É o leite que te criou, é a pátria que você nasceu, assim. Então Verdade. vamos respeitar mais o nosso país. Sabe o que que eu fiz ontem, cara? Ah, Fui no banheiro do líder aqui em Belém, né? Fui no banheiro do líder, tava aquela imundice. Eu falei assim: não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. Eu falei assim: oi, tudo bem? Eu gostaria de falar com o gerente, por favor. Ah, ele não tá aqui. O que que eu faço? Eu preciso fazer uma reclamação. Resumindo, registrei uma reclamação do banheiro. Eu falei assim: o banheiro está imundo.
Eu não aceito uma empresa do tamanho do líder me maltratar desse jeito. Eu não aceito ser desrespeitada e maltratada. O banheiro está imundo e eu sou cliente assídua desse mercado. É por isso que o Brasil não vai para frente. A gente precisa ter postura aqui nesse nosso país. E Verdade. cada um do seu lugar fazer a sua parte. Ana, tu acredita que era mais tarde, mais à noite, assim? Tipo, eu cheguei, que eu demoro horas para fazer minha compra. Eu sou dessas. Aí, tipo, 2 horas depois fico com vontade de ir no banheiro de novo. O banheiro estava impecável. Olha aí. É Eu isso. falei, que coisa linda. Gente, é um detalhezinho só. O que a Sabrina Uhum. falou aqui? Ó, e a Adriana falou, verdade, também vivi algumas boas experiências em São Paulo, em Recife. Deve estar falando de atendimento, né? Sabrina disse, amei, vou passar a fazer isso também. Sim, Sabrina, a gente precisa parar com essa síndrome de vira-lata, né? E a gente ter uma postura de tipo assim, cara, nosso país é rico, nosso país é poderoso, nós somos o pulmão do mundo, a gente, ó, vide a COP ter acontecido aqui, né? E a gente realmente falar assim, cara, vamos assumir que a gente tá num momento maravilhoso agora, que a gente tá, os olhos no mundo tá olhando pra gente, e assumir uma nova postura, sabe? De tipo assim, poxa, eu vou, eu vou falar inglês, eu vou sair desse 1% de falantes e vou falar inglês. Só que o problema que o brasileiro precisa aprender, e você disse muito bem, brasileiro é preguiçoso, eu ouso e arrisco dizer aqui publicamente dou minha cara a tapa. Se o brasileiro não fala inglês mais fluente, não atinge níveis maiores, porque ele não consegue terminar as coisas. Também. O Brasil, a gente começa empolgado, mas não termina. Tem Desiste iniciativa, fácil, mas, né? mas não tem acabativa, desiste fácil. Tipo, não tá gostando da escola, vai para outra, não tá gostando do professor, vai para outro, não tá gostando do método, vai E para não é outro, só reclama, isso. Não é só entendeu? isso, é porque eles querem aprender uma língua da noite pro dia. Da noite pro dia, faz um milagre em mim, Milagre. né? Oi, Maíra, tudo bem? Em 6 meses você me troca de nível? Assim, eu sou A2, eu quero virar B2 em 6 meses? Faz um milagre em mim? Dá vontade de cantar pra ele aquela música evangélica, faz um milagre em mim, né? Porque só milagre, gente. Existem 200 horas de um nível para o outro, de acordo com o quadro comum europeu. Como assim? Vocês estão falando com duas professoras aqui, gente. Não existe isso de aprender inglês rápido. Essa é a maior mentira que nós todos, em comunidade, nós vamos levantar essa bandeira. Parem com essa hipocrisia, parem com essa loucurada de que se aprende inglês rápido do dia para noite. Para com isso. Impossible. Vá sentar a Inclusive, bundinha na cadeira e pagar o preço que custa falar outro idioma. O é, tempo que custa. O tempo, o investimento é matemático. O tanto que você estuda é o tanto que você aprende. Entendeu? Eu vou chegar lá, vou lá para o país, fulano de tal, vou falar inglês, vou aprender a falar inglês. Vai aprender a falar inglês, que vai ter mais exposição ao idioma. Mas faça a sua parte de sentar a bunda na cadeira e estudar. uhum. Falo mesmo. Inclusive eu tive algumas procuras bem perto de novembro, pessoas querendo fazer inglês porque queriam para COP. E aí eu nem peguei, eu falei, não, estou sem tempo. Por quê? Porque não tem como, né? A De COP última tava batendo na hora. porta. E aí depois a pessoa não vai aprender e a culpa é da professora. Eu falei, gente, não Aham, tem como. E aí eu falei, aham. não, estou sem disponibilidade. Não tem como. Tipo assim, é isso que eu sempre falei para os meus alunos, Ana. Eu sempre falei: olha só, gatinho, gatinha, deixa eu te explicar aqui. Ou você faz logo esse inglês, resolve a sua vida, ou o inglês vai bater na sua porta e vai te pegar, e você não vai estar pronto. Porque não é receita de bolo, não é Nescau Isso. 2 colheres e vira-vira, não é assim. Mas em quanto tempo você acha que eu fico pronto? Você chega. Vem cá, deixa eu te perguntar, querido, querida. Você chega para o seu personal e diz assim: em quantos meses eu cresço 2 centímetros de músculo? Você fala isso para o seu personal? Tá, porque assim, isso aqui é um músculo, isso aqui é uma isso aqui é o músculo.
que desenvolve sinapses cerebrais, cortes, né? Tem todo um Uhum. processo fisiológico aqui também, entendeu? Espiritual, corporal, almal, todos os e a galera quer milagre, né? Olha, a Isso. Adriane dizendo, vamos levantar essa bandeira como professores conscientes. Temos que ensinar o quê? Ensinar que os... Isso, ensinar que os alunos precisam pagar o preço. Acho que é isso que ela quis dizer. Uhum. É sim. O que mais, Ana? Conta aí pra gente o que Aí mais também você um ponto que eu achei viveu lá. um ponto que eu achei interessante foi sobre o registro linguístico, né? Porque é um outro contexto. Nós estamos acostumados a trabalhar em escola. Eu, por exemplo, trabalho atualmente com crianças, então a gente fica ali no inglês básico, informal. E aí chega num evento desse que é outra, né? Algo mais formal, a gente está em É, contato com outra língua, é bem interessante também. E é. vivenciar isso na prática, né? E eu vou aproveitar essa live para abrir mais uma bocona aqui. Vou falar, isso vai virar shorts. Eu vou pegar os recortes da live e vou fazer shorts, porque olha, as pessoas precisam saber disso. Sim. Que live babado! Vou falar sobre isso também. Porque o que acontece? Dentro do estado do Pará e da cidade de Belém especificamente, a gente acabou tendo uma geração de muitos professores que se acostumaram a dar aula de inglês para crianças. E uma geração que Uhum. foi formada para chegar no máximo até o B2, né? Quando eu trabalhava lá no Sudeste, os meus colegas de trabalho, todos tinham C2, C1. Não existia professor de inglês com nível B2 há mais de 10 anos atrás, né? Quando eu trabalhava no Sudeste. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi a realidade, e quando eu passei a viajar o Brasil todo, dando treinamento para as escolas no Brasil todo, eu reparei que essa era uma realidade não só daqui, e isso é O importante Brasil registrar, inteiro, né? mas é do Brasil inteiro. Então, no Sudeste, você tem mais gente que fala C1 e C2, com nível C1 e C2. Mas não o Sudeste, o Sul e nenhuma região do Brasil está ilesa de ter professores com nível B2 ou abaixo de nível B2. Essa é a verdade sobre o Brasil. Então, o que é que a gente precisa, o que que aconteceu especificamente com os professores da nossa região? Não posso falar de outras regiões, porque minha experiência maior, obviamente, nos últimos 10 anos foi na nossa região, né? Então, pelo que eu vi na nossa região, é uma geração que cresceu assim. E aí, o que que acontece? Tem professores hoje que dão aula para crianças, mas estão perdidos dando aula para criança, né? São professores que, no fundo do coração, nos seus chamados de missão de vida e identidade enquanto profissionais, na verdade, gostariam de estar dando aulas para adultos, tendo oportunidades em empresas, em multinacionais, e seguindo por outros diversos rumos. Inclusive, você mesmo falou para mim ainda há pouco que você falou assim: nossa, eu descobri que eu posso fazer milhares de coisas com o meu Uhum. inglês no mundo e aqui na região. E tem muita coisa para fazer com o inglês, além de Sim. dar aula de inglês, né? Uhum. Inclusive ser intérprete, inclusive tradutor, inclusive uma série de outras coisas, né? Então, secretária bilíngue, etc, etc. Então, tem muita coisa que a gente pode Sim. fazer e se especializar e a gente atender a nichos aonde o Uhum. inglês precisa ser dominado, né? E aí, com isso, eu quero reforçar, né, que, nossa, o noise cancellation tá batendo forte aqui. Não, agora não. Agora. É que Sim. ele saiu o noise cancellation e ficou assim, parecia que eu tava dentro de um avião, sabe? O barulhão, assim. Mas então, voltando. Então, a gente precisa... Uma outra bandeira que eu quero levantar é de que os professores e os profissionais de inglês precisam se conhecer melhor enquanto profissionais. Uhum. Precisamos ativar a nossa identidade para a gente ocupar as cadeiras que a gente quer, para a gente fazer Uhum. aquilo que a gente quer, trabalhar com o que a gente quer, abrir espaço para muitas outras possibilidades, né? E óbvio, a gente só abre espaço para muitas outras possibilidades quando a gente eleva o nível do inglês, quando a gente eleva a quantidade de experiências com o idioma.
né? Verdade. E as portas vão se abrindo uma atrás da outra, né? Ana, depois que você trabalhou com SAI 20, G20, ONU Internacional, minha amiga, agora o mundo é seu, vai e voa, faz teu nome, que só vai melhorar e só vai ficar cada vez maior e melhor esse currículo Sim. maravilhoso. Inclusive, É, vamos já olhar aquela bio lá para ver se está conversando com aham. os novos rumos, né? Eu, inclusive, depois que eu participei, postei, algumas empresas vieram, né? Eu falei, meu Deus, né? Eu indo atrás de emprego. E, você tem disponibilidade para trabalhar tal hora e tal hora? E aí, como eu já estou com outros planos, mas isso que você falou é verdade, né? Já vai crescendo mesmo, o nosso currículo vai tendo um valor bem maior, né? E eu me incluo no que você falou, né, Maíra? Eu acho que o que falta para nós é se reconhecer com o que a gente realmente quer trabalhar. Às vezes a gente acaba se acomodando, né? Tá num trabalho e tá bom e a gente fica ali por anos, né? Como eu, me formei já tem 10 anos, porém eu fiquei a minha vida toda trabalhando é, em uma área, né, em escola, com crianças, e aí tem 5 anos que eu acordei. Eu falei, gente, primeiro que eu achava que naquela época eu terminei a faculdade, tinha terminado também o curso de inglês, e achei que eu tinha um nível avançado. E aí, quando eu fui Aham. fazer um teste, não tinha. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Então a gente precisa realmente enxergar isso. E aí eu tô É. na luta, ainda continuo estudando, né? E aí Aham. o importante é isso, é a gente querer ser melhor, né? Mas a gente Uhum. precisa buscar. Não pode se Cara, isso que acomodar. você falou, eu assim, eu fico muito feliz da gente hoje ter uma comunidade de alunos, né, que entendem isso, que entenderam a necessidade de subir o nível do inglês, de subir o nível de qualificação, e a gente já faz a diferença no nosso estado, né? Nós já Uhum, somos ponta de lança dentro do nosso estado, portanto, na região norte, portanto, no Brasil, né? Ou uhum, seja, a gente faz a diferença no norte do Brasil. É essa a frase, sabe? É esse o peso que a gente já carrega, Ana. sim. E isso que você falou é fundamental, porque assim, gente, eu tô cansada, Ana, de atender professores que chegam na Cosmopolitan achando que falam inglês avançado, porque Uhum. terminaram o curso fulano de tal. Aí eu digo assim, então vamos lá, vamos fazer um teste de nível para você ver que não é bem assim. Eu não falo para você ver que não é bem assim, eu só falo assim, o que que você acha da gente fazer um teste de nível? É porque eu já percebi que ali tem coisa. Aí a pessoa, tá, vamos fazer. Quando faz, ai meu Deus do céu, né? É o choque de Vem realidade. aquele choque de realidade. E assim, tem aluno também sem noção, entendeu? Aluno, eu estudei 3 anos lá fora, eu estudei 3 anos, eu estudei 3 anos numa escola de inglês, eu já falo inglês, eu quero só conversação. Qual que é o seu nível, hein? Qual nível você quer chegar? A pessoa é A2, quer fazer conversação com nível A2. Eu falo, tá, a gente vai conversar assim, mas vai ter uma conversa limitada com o nível A2, né? A gente vai conversar só o que der para conversar com seu nível A2. Então vamos estudar inglês, né, para a gente poder conversar. Isso. E outro mito é assim: oi, é porque eu quero fazer aula de conversação porque na outra escola só tinha gramática. Essa é básica também. Na outra escola só tinha gramática. Fala assim, querido, querida, olha só. Toda aula de inglês, em algum momento tem que olhar a gramática. Não é porque você vai ter aula de gramática, em algum momento você vai ter que olhar a gramática. Porque quando você Sim. precisar dar conta de sentenças narrativas e falar em 3 tempos verbais numa mesma frase, num mesmo parágrafo, você vai precisar entender a estrutura dos três. Você vai precisar escolher qual tempo que você vai usar e entender por que você está usando cada Uhum. tempo. Não vem por osmose. Consciência de tempos verbais não vem por osmose, querida. Eu fico Conversation já é louca. outro ponto, né? A prática do colocar em prática tudo que aprendeu, gramática, vocabulário. Exatamente. E de novo, Ana, você que tem essa consciência, né? Você representa nos lugares onde você está, você representa essa nova visão. Você já representa essa nova fala. Você já traz essa nova consciência para os seus colegas de Uhum. trabalho, para os professores que te cercam, para os alunos que você atende. E assim, eu fico muito orgulhosa de ver que a gente tem consciência. Hoje a gente começou a levantar uma geração que tem consciência. Não, Isso. já não estamos mais no escuro, né? Muito orgulho de você. O que E mais?
Aí, após trabalhar nesses eventos, já me deu vontade de fazer uma pós, um curso de tradução e intérprete, né? É engraçado, porque na época da universidade, os alunos falavam muito. Eu vou terminar e já vou fazer uma pós de tradução e intérprete. E eu olhava assim, eu falei, eu não vou fazer, não. Porque eu vou Aham. fazer e não vou trabalhar, vai ser tempo perdido, dinheiro, porque a gente vê que não é algo que tem muito no mercado, mas eu vi que tem, só que a gente que não sabe, né? E aí tem coisas acontecendo o tempo todo e a gente que não sabe. E aí Sim, agora, né, eu vi que a procura é muito grande nesses eventos e poucas pessoas, aqui em Belém especificamente, né, tem poucos tradutores e intérpretes. E aí eu falei, não, agora eu quero fazer, agora eu é gostei. verdade. É E o uma salário é dificuldade. muito maior ainda, né? É bem maior Muito, muito, que esses cargos que a gente muito. trabalhou. É. E por um outro lado, assim, vale dizer, né? O salário é muito, muito maior, mas realmente o nível para a gente começar a brincar é C1, é C1, C2. Porque você vai lidar com um inglês específico, de situações específicas, e você tem pouco tempo para estudar. Tipo Uhum. assim, por exemplo, o evento acontece em 5 dias. Aí você não, geralmente. Não, não estamos te escutando. Não. E agora, tá, né? Agora Agora tá, sim. né? Nem sempre eles entregam o material é, com antecedência suficiente para a gente entregar para os intérpretes, Hum. né? Então é uma dificuldade a gente conseguir esse material. E aí o material vem ou não vem e você tem que estar pronto. Tipo assim, Eita. é odontologia, se vira, você vai traduzir coisas de odontologia. É política de meio ambiente, você vai descobrir. É finanças, é dinheiro, dinheiro, situação é dinheiro. É uma negociação entre dois bancos. Você vai ter Entendi. que, você vai precisar de vocabulário de dinheiro. Em Uhum. 5 dias, se vira. Ó, nem sempre não, nunca. Olha o intérprete falando. É verdade, o Francisco tá cansado de saber que é terrível, a gente não consegue. E quando Uhum. consegue, né, Chico, é assim, em cima da hora, no dia, Meu o evento Deus. já tá rolando e você conseguiu alguma coisa assim com muita dificuldade, né? Uhum. E porque o que que acontece? Muitas dessas pessoas, eles não entregam as apresentações deles, ou então eles ainda estão fazendo, ou então eles estão em cima da hora para fazer. E aí não vai Uhum. entregar. Então, o máximo que você consegue é, tipo assim, a programação, aí a pessoa vai ver a temática, vai ver a Vai bio dar do uma cara, estudada. vai dar uma estudada no que o cara faz, o que o cara fala, qual é a pesquisa dele. Vai tentar buscar fontes, assim, por fora. Verdade, eu já acompanhei alguns intérpretes e as dificuldades, isso mesmo, né? Então, realmente é terrível isso. A gente precisa ter consciência também de que ser intérprete é um negócio, assim, que sim, você precisa ter a parte técnica, mas uma outra questão É a é fluência, né? horas e horas de prática, muita prática, meu Deus do céu. Para você ficar Imagina. bom, para você ficar afiado, para você ficar assim, fluido, né? À Uhum. vontade, tranquilo, precisa ter muita prática. Inclusive, no curso que a gente vai fazer, a gente vai ter a parte teórica e a parte prática, o aluno compra a quantidade de horas que ele acha que precisa, né? Uhum. Porque tem aluno que, tipo assim, eu quero só ter consciência, tá bom, mas assim, eu quero ficar bom, então você vai comprar umas horas de prática, de assistência para ter feedback. E depois você pode até treinar sozinho, mas assim, você precisa ter feedback e um Sim. acompanhamento de perto de uma pessoa mais experiente para te afinar, para te afiar, né? Inclusive, Uhum. o Francisco fez um trabalho, quero aqui também falar publicamente, o Francisco fez um trabalho maravilhoso durante a COP, de, assim, pioneiro e inovador por conta própria. Ele levou lá para pro salão de festas, né? Acho que foi, me corrija se eu estiver errado, Chico, se você estiver ouvindo aí, do prédio dele.
e atendeu pessoas, treinou pessoas, ajudou Aham. pessoas a aprenderem a mexer nos equipamentos, a, a entender como é que funciona todo esse esquema de interpretação, etc. Porque, assim, Legal. a gente precisou de muita gente a toque de caixa, sabe? E não tinha, então a demanda era muito grande, não tinha vazão para demanda, e a gente tinha que arrumar gente e tinha que dar o mínimo de suporte para aquelas pessoas que estavam dando suporte para aquela operação. E Uhum. assim, a gente conseguiu 3 contratos, eu não sei quantos contratos o Chico conseguiu, mas a gente conseguiu 3 contratos. Desses 3 contratos, acho que a gente recebeu uns 10 orçamentos, uns 10 pedidos de orçamento. Porque Gente. não quer dizer que porque o pedido de orçamento chegou que eles vão te contratar. Então, eu Uhum. devo ter recebido uns 10 pedidos de orçamento e, assim, efetivamente contratados foram 3 contratos só, sabe? O Chico estava comigo em todos os contratos, estava me dando suporte de equipamentos, de intérprete, de tudo, em todos os contratos que a gente teve. Foi, inclusive, um bração direito nosso. Mas é muito importante isso, a gente entender o quão carente nós estamos e o quanto de oportunidades que tem na mesa para Uhum. todo mundo da nossa área, Sim. né? Muito bom você ter falado isso. Tem mais algum ponto do nosso, menu de opções das Eu só tenho os experiências? pontos engraçados. Então tá. Então a gente vai fechar com os pontos engraçados das histórias engraçadas da COP, que vai virar shorts também. Sim. Conta Ó, uma aí, coisa, Ana. a primeira coisa que eu vou falar não é engraçada, mas é que eu achei interessante, né? Ah, Conforme a gente foi conhecendo as pessoas, aí criou algumas amizades, eu achei interessante que eles não usam muito Instagram. E nós brasileiros né? estamos ligados no Instagram, né? É E aí eles verdade. sempre vinham e pediam, qual é o seu LinkedIn? Aí eu fiquei, meu Deus. LinkedIn. É E aí outro, eu tinha é feito outro. um muitos anos atrás, eu não lembrava mais nem a senha. Aí eu falei, gente, eu preciso atualizar isso. É verdade. Porque o LinkedIn ele é uma rede social, só que ele é uma rede social profissional. Profissional, só E que se, eu acho que ele deu uma evoluída, porque na com época, antigamente, certeza. eu fiz na época da faculdade. Então, assim, hoje em dia eu vi que tem foto, tu pode postar foto, tu pode ter mensagem para conversar com outras pessoas. Eu acho que isso não tinha antigamente. Inclusive, profissionalmente, se você quer aparecer para É gente muito bom, né? grande, se Me você quer falaram. atrair grandes empresas e grandes oportunidades, a sua rede social não é o Instagram. É o Uhum, LinkedIn. Você vai exatamente. colocar lá as suas experiências que você viveu, o como que você fez a diferença, seus Isso. certificados. Inclusive, certificado de Cambridge recebe uma badge. Você que tem certificado de Cambridge, você pode pegar uma badge e acoplar lá no Olha, não seu sabia. perfil. Você Ah, pode colocar uma badge. Maravilhoso, né? aham. E aí, eu tenho assim muitos colegas de trabalho no Brasil afora que usam o LinkedIn profissionalmente como estratégia de influência e de geração de autoridade. Olha. Então, assim, eles escrevem artigos e postam, eles Uhum. repostam os colegas, eles dizem, fazem questão de dizer o que estão fazendo na área, que congresso que foi, aonde que apresentou Isso. trabalho, que artigo que escreveu, com o que está envolvido, que novo cargo que atingiu, em que Uhum. empresa está trabalhando. Todo mundo quer aparecer no LinkedIn, né, Brasil afora. Então, fica aí de alerta para gente o Uhum. quanto que a gente precisa. Por exemplo, se você quer abrir oportunidades internacionais, esse é o lugar para aparecer, porque é ali que você vai ser visto, né? Por exemplo, meu LinkedIn também está precisando ser atualizado, porque eu nunca mais eu fui contratada, né? Então eu nunca mais mexi ali, mas eu agora que eu vou querer pleitear uma bolsa, eu preciso Importante. botar a cara lá no LinkedIn e dizer, oi, estou aqui, né? Estou ativa, bora.
né? É, Então, aí assim, eu fiquei adorei a sua dica, Carla. Aí eu Bem fiquei com lembrado. vergonha, né? Eu falei, meu Deus, gente, eu não tenho. Aí a amiga tava trabalhando lá, tinha, e passou dela. E aí eu falei, meu Deus, aí em dezembro, saí da COP30, a primeira coisa que eu fui fazer, atualizar. Aí eu O fiquei, gente, LinkedIn. tá diferente mesmo o negócio. Tem até tipo um feed igual o Instagram. E aí eu comecei a postar, É, atualizar lá é. todas as minhas coisas e agora eu tô por dentro. É. E Então, outra, a gente estando lá dentro, ativo, se você prestar atenção e começa a interagir lá dentro, você é visto e você começa a receber propostas de trabalho lá sim, dentro, entendeu? Você diz se você está contratando ou se você quer ser contratado, é, né? E aí você isso. começa a receber oportunidade de trabalho. E aí o seu currículo vira público, porque Aham, é um lugar exatamente. onde acessam o seu currículo, é lá, Uhum. né? Então, já É. colocou, já atualizou, Carla? Agora, depois dessas Já, ixi, experiências mês todas, passado. tá que tá, toda, Já tá toda. Exemplo para atualizado. muitos. Sim, É, conte lá. sim, aí vamos lá para uma parte engraçada. Nessa Sim. que o pessoal chegava lá, porque lá, como era a ONU Internacional, então as pessoas iam lá bater foto, e olha aqui, tinha um nome, né, na frente, logo na entrada. E aí eles pediam pra gente bater a foto, né? E aí uma vez eu Aham, estava por lá, e como a gente tinha uniforme, né? Estávamos todos uniformizados, e aí a moça me aham. chamou, ela, moça, por favor, você pode fazer um favor? Ela era brasileira, mas de outro estado, não lembro qual era o Ah, estado. Ela estava com três pessoas lá. E eu falei, sim. Aí eu pensei que ela queria que eu batesse foto dela. Aí ela, não, você pode fazer um vídeo pra mim? Aí eu, tá, mas como? Eu fiquei sem entender, né? E depois de um ano eu vim entender. Ela estava com um ah, documento. Eu não entendi, ela não deu muito detalhe, né? Mas assim, o professor dela pediu para ela entregar esse documento lá na ONU. Porque lá o pessoal ia muito entregar projetos, que eles querem aparecer, querem palestrar, só que eu vi assim que eles não davam tanto olho para qualquer um, entendeu? E ah. aí, ela, olha, o meu professor pediu para entregar esse documento e tá perturbando, mas eu não tenho coragem, não. Deus me livre, que vergonha. Eu vou fingir que eu entreguei, você vai me ajudar nesse vídeo. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, meu vídeo está circulando por aí. E aí ela, lá na frente, lá, ela foi e entregou. Ela, olha, professor tal, tô entregando aqui, ó, para a dona Ana Carla, da ONU Internacional. Ai, gente, eu morri de rir, eu querendo rir, olhando para ela, né, fingindo só assim. Gente, depois eu ri tanto, eu ri tanto. E aí era, acho que algum projeto que o professor queria que ela entregasse lá, mas ela não quis entregar, e aí ela me usou. Ela... Usa-me, Senhor. Aí eu achei muito Muito bom. engraçado. Outro foi um jornalista que eu conheci no ônibus. E aí ele falou, poxa, o que você vai fazer com essa camisa depois? Eu quero uma camisa da ONU, porque tinha o símbolo, né? Aí eu falei, ah, não vou fazer nada. Aí ele queria que eu entregasse tal dia. E aí, não, eu não fiquei com o projeto dela. A Sabrina que perguntou, você entregou o projeto? Eu não fiquei. Ela só quis fazer o vídeo e foi embora com o projeto na mão. Ela não entregou. Que é para dizer que entregou, Ela entendeu? só queria dizer ao professor dela que ela entregou. Que ela entregou. Eu não sei se era Oh, meu professor, se era Deus. patrão, eu não sei, eu não entendi bem que ela não deu detalhe, mas enfim. Aí eu Que ela achei, queria resolver o problema dela, né? ela só queria resolver o problema dela. Aí eu falei, meu Deus. Ai, É, aí sim, o gente. jornalista queria a camisa. E aí ele queria Ah, marcar um dia, só que aí ele já ia embora no domingo e ele queria no sábado que eu encontrasse algum lugar para entregar essa camisa para ele. Você me entrega? Eu falei que eu daria, né? Se eu tivesse com uma na bolsa, eu tinha dado, que eu não ia mais usar. Só que ele acabei não queria a dando. camisa. Ele Que... queria a camisa da ONU, com o símbolo da Ai, ONU. Aí eu falei, ah, não, às vezes uma coisa que é tão, né? Meu Deus, que horror. Fiquei com aham. pena do... Não A é? Sabrina. Meu Deus, que É, horror. Fiquei com pena do professor. Iludido o professor. Poxa vida. outra coisa, a gente ganhou uma garrafa, um brinde, né? Veio uma bag, aí tinha uma garrafa da COP30, os pins que fizeram muito sucesso. Não sei se você ouviu Ah, falar, Maíra. menina, eu não vi falar disso, não, mas eu vi a. Eu acho que foi ontem, eu fui no Parque Shopping resolver problema da minha internet.
E aí tinha uma barraquinha na frente, bem na entrada do Parque Shopping, vendendo bottoms de Belém do Pará. Falei, nossa, aqui que de repente brotou um orgulho em Belém do Pará, gente, que agora todo mundo quer ter bottom de Belém do Pará. Que negócio é esse? Conta isso. Conta esse Aí babado dos bottoms aí. alguns pavilhões estavam dando, né, de brinde. Então, assim, quando a gente ia visitar, a gente ganhou. Inclusive, Giovana, pega ali os meus pins. E aí eu Hum. peguei bastante, só que isso virou febre. Depois a gente entrava na internet, Ah, era o pessoal vendendo R$ 100 o pin, não sei da onde. meu Aí eu fiquei, Deus! gente, que isso? Virou objeto de desejo. É, olha aqui, eu peguei vários. Ai, que lindos! Nossa! Lindos, lindos, Vários. lindos. Aí o Meu pessoal Deus. pedia, queria comprar, eu Ah, falei, passa de não, novo, passa mais devagar, quero ver. desculpa, tem esse Olha, da COP aham. 30, tem esse Fala do. de onde são esses pins. Ai, mana, eu tenho amnésia, eu não vou lembrar de tudo, não. Você não lembra, não? Aham. Não. Team Ocean, aham. Que esse é Children, não sei o que lá. É que os comentários estão em cima aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Peraí. Eu levantei. Aham, Tem aham. esse, eu acho que tá escrito ali o nome. É, eu não consigo ler porque os Esse eu lembro que comentários é da ficam em cima. China, do Pandinha. Olha que coisa rica. Mas eles são lindos mesmo. A febre, Esse aqui foi que veio na olha. bag, né? Que é o Curupira. Aham. Ui, que coisa mais linda, gente. Esse, Nuclear for não sei o quê. acho que é Climate. For climate, é. Aham. Esse e esse. Ai, meu Deus, gente, mas não é pra menos, né, Ana? Esses pins são lindos demais, inesquecíveis. E assim, são registros históricos da história da própria cidade, não é? Vão ficar Ai, guardados. E aí sim, foi eternos. engraçado que no dia do incêndio, que todo mundo tava saindo correndo de lá, quando eu cheguei lá fora, uma mulher, tem pin pra trocar? Aí eu falei, não Sério? acredito. Todo mundo Nossa! assustado. Eu falei, gente, não, não é possível. Ah, Todo mundo assustado e a mulher querendo trocar pin. Tava sendo trocar uma pin no febre, meio do sabe? incêndio! Eu fiquei passada. Eu falei, gente, não é possível. Eu tava assim, me tremendo todinha e a Falando, mulher procurando pin. falando nisso, me conta como é que foi o babado do incêndio. Pois Gente é, do foi céu. bem Ah, perto do pavilhão onde eu estava, né? E aham. eu estava sentada lá, a gente tinha acabado de organizar a sala que ia começar uma palestra, e aí eu comecei a ver o Aham. pessoal correndo. Quando eu vi, eu fui olhar lá na porta, porque assim, geralmente uma vez tinha um, eu não sei se era cantor ou um ator coreano lá, e aí ficou uma Hum. muvuca agoniada em cima dele, né? E aí, Uhum. deve ser. Eu falei, gente, quem é o famoso que tá aí? Aí eu fui lá na porta olhar, né? E aí, quando eu vi, já vi o pessoal correndo, aí eu vi uma senhora gritando, fire, fire. Eu falei, meu Meu Deus, fogo. Deus. Aí, e o pessoal olhando assim, né? Porque a gente, vamos dizer que é rua, né? Aí eu fui lá no Aham. canto olhar e quando eu vi, assim, bem perto mesmo do meu pavilhão, só que descendo um pouquinho, e o fogo já tava assim alastrando, ele já tava lá em Meu cima. Deus. É, aí Meu bateu um Deus. desespero, né? Me bateu um desespero e assim, como lá em cima ele foi fechado, o local com tipo lona. Aham. E aí eu pensei, meu Aí Deus do alastra mais céu. rápido ainda. Isso vai alastrar muito rápido. Nossa, já veio na minha mente assim, alastrando fogo caindo aí. Nossa, eu entrei em desespero. Aí, como eu estava bem na porta do pavilhão, Aí eu falei, não, nessa vai hora dar. você pensou assim, agora eu entendi de novo por que que eu tinha seguro de vida. É invasão Exatamente. de Eu indígena, falei, agora eu incêndio. entendi. E aí, gente, mas foi desesperador. E aí, como eu estava bem na porta, eu falei, não, vai dar tempo de pegar minha bolsa. Aí eu entrei correndo, chamei as meninas, falei, gente, pega a bolsa e vamos sair. E aí foi uma agonia, o pessoal lá também sem entender, e a gente tentando explicar para eles. E eu até tava tão nervosa que eu comecei a falar com a mulher lá que trabalha na ONU em português. Aí eu falei, pega as coisas, vamos sair daí. Ela... Aí eu, ai meu Deus, não vou conseguir pensar. E aí eu entrei, peguei a mochila e saiu correndo. Foi uma agonia assim muito grande, muita gente correndo. Eu tava com medo até de ser pisoteada, porque era muita gente. Sim, Entendeu? Muita sim. gente. Fiquei com dó, porque tinha alguns cadeirantes também, né? E eu fiquei, meu Deus, e esse pessoal, como é que vai? E aí foi uma loucura, todo mundo saindo. Caramba. E aí, quando a gente saiu, já tava chovendo lá fora, e foi aquela Meu mistura. Deus. A fumaça alastrou, foi uma loucura. A E chuva aí, amazônica. Vem, vai, chuva, já aproveita e apaga esse incêndio, chuva. olha, demorou a apagar.
Demorou a apagar esse É, fogo e aí ficou a dúvida, né? Meu Deus, o que que aconteceu? Será que foi um atentado? Alguém tentou fazer alguma coisa? Será que foi algo sem querer? E aí, até agora eu não cheguei a ver. Parece, a última notícia que eu vi foi que alguém tinha levado um um forninho para o micro-ondas. pavilhão. E aí deu um curto-circuito e aí veio. Mas eu não sei, sabe? Vocês não deixaram a galera comer comida quente? Olha aí, ó. Pois é, mas eu não sei. Eu ainda tenho minhas dúvidas, porque assim, Pode ser. pro fogo já tá tão alto assim, não parecia que foi uma tomada, sabe? Não sei. É, Muito estranho. Mas é sim. difícil, né, identificar. E É, assim, foi bem na lateral que tava pra fora. Pode ter sido até ter vindo de fora. Entendeu? Não foi lá no é, meio. Foi sim, na sim. lateral. E Aham. aí ficou por isso, mas foi assustador esse dia. E eu falei, meu E Deus, aí, no agora eu meio da entendi. loucura, a mulher quer trocar o PIN, porque agora vai acabar. Agora não tem mais como eu pegar PIN. Mas no dia seguinte o pessoal ainda tava vendendo na Já internet. Era a tava vendendo. garrafinha, PIN, E aí 150, acabou, venda. né? Acabou Hã? o evento, os eventos acabaram depois do Pois é, incêndio, não teve o mais. incêndio aconteceu no penúltimo dia. E Uhum. aí O acabou mesmo. último já não teve, né? Eles liberaram no dia seguinte só para o pessoal entrar e pegar seus pertences. Teve gente que deixou o notebook e saiu Ah, correndo. é, Teve é. muitas Uhum. coisas que ficaram para trás mesmo. Mas Nossa. Oh, foi assustador. oh, meu Deus. Mas sim, Ana, conta pra mim, tem mais algum caos aí engraçado pra gente compartilhar com a galera? Eu acho que é só. Ah, então tá bom. Fechou com esse do PIN, né? É. Troca, vamos trocar PIN. É porque acho que às vezes a pessoa pegava repetido e aí podia pegar para poder trocar com outros, né? Isso, isso. Virou E troca de a figurinha. China, olha, a China arrasou. A China Foi. entregava os melhores brindes. Assim, não era só PIN. Ai, Era PIN. Eu peguei uma meninas. tiara de panda para minha filha. Foi um Olha. sacrifício. Eles falavam assim, olha, tem que assistir aí a palestra para poder ganhar. E quanto tempo? Meia hora. Mentira, fiquei 4 horas lá. Eu falei, Oh, meu pra Deus, eu tenho que pegar. voltar para trabalhar. Tudo pela tiara. E olha, e a gente lá sem entender nada, a palestra na língua Uhum. deles, aí eu falei, misericórdia, tem que ir embora. E aí, mas assim, cada dia era algo diferente, era um mais lindo que o Aham. outro. Ai, Eu que ainda consegui pegar alegria, uma gente. tiara, mas Ai, foi muito legal. maravilha. Foi, mas deixou, a COP realmente deixou o seu legado na nossa cidade, né? Mas para ganhar os brindes tinha que assistir as palestras, é verdade, imagina. Então, cada PIN desse foi uma palestra assistida, Ana? Conta para É, mim. Olha, assistiu muitas palestras, né? é. Filas enormes, a Sabrina tá E, falando. inclusive, eu critiquei os brasileiros também, porque assim, era filas enormes para entrar na China, era só no pavilhão da China isso, porque o pessoal já estava enxergando. E aí eles colocavam os brindes em cima de uma mesa. E aí o que Ah, acontece? Tinha uma galerinha lá que nem disfarçava que estava ali já só por causa do metia. brinde. Né? Eles ficavam lá, a palestra acontecendo, e eles tudo assim na frente da mesa, olhando para a mesa, de costa para a palestra. Aí eu falei, Coisa gente, que feia. vergonha! Racha E minha aí, cara. no início, aí quando terminava, eles já queriam pegar a chinesa. Não, não, não. Aí ela ia dando. Mas teve outro dia que a minha amiga falou que foi uma vergonha, o pessoal meteu a mão e foi pegando ela. Não, 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 coitada. Aí eu falei, gente, que vergonha. Bora fingir que a gente tem educação, pelo menos. Né? Ai, meu Coitada. Deus, mas são muitas histórias, né, Ana? Muita coisa para contar ainda. Essa live ainda rendia mais umas 2 horas contando de como que foi a cidade, o Sim, trânsito, a comida, a interação com os estrangeiros, né? E por aí vai. Ai, mas muito obrigada, Ana. Nossa, nada. ficaria aqui muito mais tempo. Mas a gente sabe que as pessoas, né? Você também deve ter seus compromissos aí. Sim, Domingão à noite é dia de arrumar a casa, né? E a vida para a semana começar. Sabrina está falando aqui, os voluntários foram proibidos de entrar nas filas durante o turno. Só poderíamos ir fora do horário e a paisana. Olha só, mais uma contribuição aí que a Sabrina está deixando para a gente, né? Muito bom. Mas, Ana, um prazer enorme estar com você aqui. Obrigada pela disponibilidade, uhum, né, de compartilhar a sua experiência. E saiba que agora o mundo todo vai estar sabendo
como foi a sua experiência, porque a gente vai Sim. subir para o YouTube, né? Então, você querendo ver essa live de novo, ela vai ficar gravada aqui no perfil da Cosmopolitan e também no YouTube. A gente vai subir em formato de vídeo e agora o mundo inteiro vai saber o que aconteceu em Belém durante a COP e os bastidores da ONU Internacional através da experiência da Ana Carla. Quero aproveitar e dizer para vocês também que a Ana Carla também tem aí uma pós-graduação em educação especial, né? E vai estar compartilhando com a gente em breve, nos próximos circles, nos momentos aí que a gente tem dado para os nossos alunos, parceiros, clientes, que queiram dar sua contribuição, que queiram falar sobre suas áreas de mais domínio. Então, a Ana vai estar falando futuramente aí em próximos circles sobre qual vai ser mais ou menos o tema que a gente já estava discutindo um dia desse. Pois é, fui trocando que até eu. Eu vou falar um pouquinho sobre o ensino da língua inglesa envolvendo os alunos neurodivergentes, né? Neurodivergência. Então, Como se você gosta trabalhar. dessa temática, está assistindo essa live, já segue aí a Ana Carla também, o arroba dela, da empresa dela também está gravado lá na chamada da live. Você vai poder acompanhá-la aí em futuros trabalhos também. Tá bom? Isso. Muito Muito obrigada, obrigada mais uma Maíra. vez. Um prazer, Ana, um prazer, uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. E Tá bom. até o Cosmopolitan Circle, o final do mês já Sim. está chegando. Então tá bom, Até. gente. Só fazer a última propaganda aqui. O Cosmopolitan Circle vai ser dia 28 de fevereiro, à Uhum. noite. A gente vai ter Ana Paula Cruz falando de criatividade e fazer com intencionalidade. Eu vou dar um workshop de planejamento 2026, então se você não se planejou ainda, Ótimo. essa é a sua oportunidade. E ó, já vou abrir logo o babado aqui também, você que está assistindo a live atrasado, depois, vai preparando as coisas que você não usa, que você não quer em casa, que estão em boas condições. Se você quiser participar da nossa troca, da nossa tarde de troca, a gente vai levar para dentro do Cosmopolitan Circle para o final, fechamento, nosso cafezinho. A gente vai fazer um amigo da onça, vai entregar as coisas que a gente não quer mais. Ai, eu não quero mais esse estojo. Então leva o estojo lá para o Cosmopolitan Circle que a gente vai poder trocar. E a gente vai praticar economia criativa, não é? Uhum. A gente vai reciclar as coisas que a gente tem em casa, ganhar coisas Reutilizar, né? novas, reutilizar, né? Se você tem coisa, dá uma olhada aí no seu guarda-roupa, roupa, objeto, tudo que está parado há muito tempo, que você não usa, que está entulhando a sua casa, leva lá para o Cosmopolitan Circle que a gente vai ter o Bazar dos Desapegos, tudo de graça e tudo trocado. Olha que coisa maravilhosa. E a gente vai tomar um cafezão juntos dessa vez, delicioso. Não vejo a hora da gente estar juntos e a gente aproveitar e planejar próximas etapas, próximas coisas que a gente vai fazer. Não é? Um beijão grande, Tchau, gente. tchau. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Até as próximas. Até. Boa noite. Tchau, tchau.